noite a todos. Shalom. Shalom a todos que estão me ouvindo hoje nessa transmissão. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos ter uma explicação, se fôssemos beirar, no sentido da teologia, se chamaria escatologia, Por quê? Porque são explicações de eventos que podem acontecer futuros, Mas nós sabemos que nós temos a melhor teologia do mundo, que é a mensagem revelada do profeta de Deus. Graças a Deus, louvado seja e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, eu convido a vocês para ler comigo o livro de Apocalipse, o grande livro de Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse significa tirando o véu, significa mostrar o que estava debaixo do véu, escondido, livro de revelação. E é um livro onde contém temas um tanto como pisarem em águas traiçoeiras. Você tem que saber o que está falando. Então, por isso que eu quero me basear totalmente naquilo que o profeta nos ensinou, É claro que não vai dar para explicar tudo, mas nós queremos dar uma boa ênfase nisso. Então, vamos abrir o livro em Apocalipse? Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A nossa leitura aqui, eu estou falando para que dê tempo para que você abra a Bíblia. Você já abriu a Bíblia? Apocalipse 14, 6. A nossa escritura fala de 3 anjos. Os 3 últimos anjos. E às vezes as pessoas, elas têm em mente algo muito fictício, É tanta ficção hoje em dia, tanto entretenimento, mas esses 3 anjos não são anjos de asas, E com aquele veste branco, aquela auréola, Não é isso. A palavra anjo significa mensageiro. Então eu vou te dar um toque. Não são todas as vezes, mas uma grande parte das vezes onde a Bíblia e até mesmo a mensagem fala anjos com letra minúscula, é porque são homens terrenos, mensageiros, pregadores, profetas, reformadores, missionários terrenos, homem mesmo. A imagem de Deus aqui, nascido de mulher, homens como nós. Agora, quando a Bíblia e o profeta fala em grandes partes, ele explica anjos com a letra maiúscula, A maiúsculo, então são seres sobrenaturais, seres da eternidade, seres que são enviados de outra dimensão. E vamos então começar a ler. Apocalipse capítulo 14, no versículo 6, diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.
Esse é o primeiro anjo. Versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Esse é o segundo anjo. Agora o terceiro. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Vamos orar um pouquinho? Gracioso Senhor, acrescenta as bênçãos à leitura de sua palavra, Senhor. Sabemos que é um grande tema, mas estamos aqui segurando na revelação profética do nosso dia. Dai-nos graça, simplicidade e ajude as pessoas que estão me ouvindo a captarem a visão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Olha, esses três anjos, é como eu disse para você, não são anjos que têm asas, embora você leu comigo que a Bíblia diz que estavam voando, mas isso é um tipo, não é? As coisas podem significar de várias formas, né? Nós podemos levar a tipologia, as parábolas, as ilustrações. Vamos dizer lá para o tempo como é que eu posso dizer, de José, quando o faraó teve o sonho das espigas magras, devorando as espigas, né, gordas, e assim as vacas magras devorando as vacas gordas. Não era que as vacas comiam vacas, não era que as espigas comiam, não. Ali estava uma explicação que viria 7 anos de fartura, né? E aquelas vacas gordas, aquelas espigas tenras, seria o ano de fartura. Depois acabaria aquilo e viria o tempo de fome na terra. Então, nós precisamos captar a visão, captar o entendimento daquilo que a Bíblia deseja dizer, né? Porque a própria palavra de Deus, muitas das vezes, ela tem sentido ambíguo, né? Ela tem duplo sentido. Vou te dar um exemplo. A mesma Bíblia fala assim: do Egito chamei o meu filho. E isso também estava dizendo do povo israelita, né? A descendência, que eu esqueci o nome de quem era que viria do Egito. E também fala também acerca de Jesus Cristo, né? Também. Então, a Escritura tem um sentido que só um profeta, com ministério de profeta, ele pode explicar isso daí. Bom, vamos então para a explicação do primeiro anjo, mas antes de eu te dar essa entrada, eu quero mostrar para você sobre o que foi falado sobre isso, né? Então você vai entender isso. Vamos lá. O primeiro anjo, se você anotar aqui, uma das primeiras características
desse anjo é proclamar. Ele diga que ele estava proclamando com grande voz, quer dizer, com coragem. Ele estava proclamando sem medo. Ele estava dizendo com autoridade, com fé, com firmeza aquilo que ele estava pregando. E o que esse anjo estava pregando? Ele estava pregando o Evangelho eterno. O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas. E quais eram as boas novas? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ascendendo ao céu e dando dons aos homens, e nos dando direito para expulsar demônios, cura de enfermidade e fazer maiores milagres do que ele fez em quantidade. Então ele estava proclamando esse verdadeiro evangelho e aquilo estava ressoando na face da terra. Agora você perceba que quando Deus usa um mensageiro, aquilo raramente fica na sociedade, aquilo ressoa, aquilo ultrapassa cidades, aquilo ultrapassa países, reinos, né? Isso foi feito também com os 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Graças a Deus. Então, dizendo que estava habitando sobre a terra, fala de línguas, fala de povos. E na revelação do tempo nosso aqui, através do profeta de Deus, esse anjo tem um nome que nós podemos usar, que é bastante conhecido. Esse primeiro anjo chama-se Martinho Lutero, o Martin Luther. Martinho Lutero foi o primeiro protestante que a igreja romana teve, Martinho Lutero. E ele começou a ficar muito preocupado com os dogmas, com os credos que a igreja romana estava criando para fazer o povo cativo, para fazer o povo ao redor dela e dominar o leigo, né? Através do nicolaísmo. Então, se você reparar, e se um dia você ler sobre a vida de Martinho Lutero, você vai reparar que Martinho Lutero foi um homem muito corajoso. Foi um homem que falou a palavra de Deus a cardeais, a bispos, a presidentes de delegações, a reis, a condes, monarcas. E ele era um erudito, um homem, se eu não me engano, formado em direito, um homem muito estudado, e ele percebeu que tinha algo fora da palavra, que tinha algo que perturbava ele, né? Algo que perturbava. E ele ficou muito indignado com aquilo. Certa vez, Martinho Lutero estava pensando sobre Deus. E ele disse, o que é? O que eu posso fazer? Eu não consigo amar esse Deus. Porque a igreja romana pregava um Deus punidor. Só um Deus de juízo. Um Deus que castigava. Se fizesse errado, tinha que fazer tantas e tantas leituras, tantas ladainhas, tantas e tantas rezas e tantas coisas, e castigo e penitência, e chicotada em si mesmo. Ele ficou muito, muito preocupado e disse: mas que Deus é esse? Então, os seus superiores mandaram Martinho Lutero para Roma, que fora a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, Roma é a única cidade edificada sobre 7 montes, né? Conforme o estudo do Apocalipse, é bom você guardar isso aí. 7 montes. E quando ele chegou lá, ele disse: piorou. Por quê? Porque se existe inferno, ele voltou para a Alemanha, né? Eu não sei que cidade que era, a sua cidade natal, não sei. Mas ele voltou para a Alemanha
dizendo assim: se existe inferno, Roma está edificada sobre ele. Então Deus começou a mexer com esse homem, Deus começou a trabalhar no coração dele. E ele, lendo a palavra de Deus, ele foi um dos colaboradores mundiais que tirou a Bíblia do latim e passou a Bíblia germânica, né, alemã, e assim, para melhor o povo entender, porque a Bíblia antes ninguém entendia, era só no latim. Então, esse homem ficou muito, mas muito preocupado com esse tipo de coisa. Acontecendo então, que ao ler a palavra de Deus, se eu não me engano, onde ele leu, foi Abacuque 2:4. Vamos ler sobre isso? Abacuque 2:4 e Romanos 1:17. Vamos ler Romanos 1:17 primeiro, né? Livro de Romanos 1:17. Chegou a dizer assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Mas não era isso que a igreja romana e seus superiores ortodoxos e religiosos ensinavam. Então ele rasgou com esse ensinamento, que podia ser muito bom para a sua organização, mas não era bom, porque no sentido da palavra chocava com as escrituras. Por quê? Ele percebia que o sistema religioso estava vendendo salvação, estava fazendo barganha de salvação. Então foi dito assim que ele protestou, escreveu 90 e tantas teses, quem estudou sabe disso aí. Ele protestou contra esse sistema religioso profano, antibíblico. E eu fico pensando, é muito fácil você pertencer a uma organização. É muito fácil você pertencer a um sistema do homem, porque você vai ser aceito com as suas ideias, suas heresias, por qualquer sistema. Você não vai ter contrariedade. Você não vai ter discussão sobre isso. Apresenta a sua carteirinha de igreja, representar aqui, prega em tudo que é lugar, mas o dia que você tomar posição como Martinho Lutero tomou, você vai ser perseguido, você vai ser desprezado. Você vai ser menosprezado. Por quê? Porque Martinho Lutero protestou contra a interpretação humana. E ficar ao lado da Bíblia, ficar ao lado da palavra, pode lhe custar muito caro. Custou a carteirinha de membro do Martinho Lutero. Custou sua credencial. Custou o seu ticket almoço, seu sustento no sistema religioso. E passou ainda a ser perseguido, né? Então, eu entendo que esse anjo foi tremendamente usado por Deus. Conta uma vez que ele estava carregando a bandeja cheia de pãozinhos do seu sistema religioso, e ali foi ensinado que aquilo seria o corpo de Cristo, que deveria saber até comer aquilo, que senão, conforme você mastigasse aquele pãozinho, aquele negócio feito de trigo ali, eu acho, e saísse até sangue ali. Porque nós, protestantes, nós cristãos, não acreditamos que aquela hóstia, aquele pãozinho é o corpo de Cristo. Nós acreditamos que aquilo representa o corpo de Cristo, não é? Mas é algo comestível, né? Simples, é só uma oração abençoada. Então ele pegou aquilo e jogou e disse: isso não é o corpo de Cristo. E ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a examinar e fazer aquilo que Jesus disse. Por que que você não faz isso também?
Você tem Bíblia? Leia a sua Bíblia, examine a sua Bíblia. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidai nelas ter vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, se você perceber, toda libertação sai através da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser posta em primeiro lugar. É imbatível. Nada é maior do que a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas suas palavras não vão te passar. Aquilo trouxe uma grande perseguição para ele. Uma grande perseguição. Sabe por quê? Porque todo o sistema religioso se revoltou. Porque isso não era de acordo com os ensinamentos eclesiásticos da época. E as pessoas hoje em dia pensam que Deus vai aceitar qualquer coisa fora da Bíblia. Deus não vai fazer isso. Deus não vai aceitar a sua vida fora da palavra. Deus não vai aceitar a sua vida fora de Cristo. Por quê? Se ele aceitar isso, ele tem que levantar Sodoma e Gomorra e lhe pedir desculpas por ter destruído ela. Por quê? Porque Deus não pode mudar o seu parecer segundo a palavra. Deus não pode. Olha, hoje em dia tem denominações para tudo que é tipo. Se você não quiser usar certo tipo de roupa, tem uma denominação para ir. Se você não quiser fazer certo tipo de casamento, tem denominação para ir. Se você quiser andar de qualquer forma, tem denominação para ir. Se você quiser andar... Todos têm denominações, igrejas para todos os tipos de gostos. Mas não foi assim que Martinho Lutero, o primeiro anjo, escolheu a igreja. Aí está, o justo viveria pela fé, justificação. Agora vem John Wesley, um grande homem de Deus, e ele pregava o quê? Uma vida santificada. Foi lendo a Bíblia também que ele viu que Deus não quer só o coração. Essa ideia pagã, onde não importa como eu me visto, não me importa que tipo de natureza, espírito eu tenho, não me importa, o que é importante é o que eu tenho no coração, se eu for uma pessoa boa, para com isso, isso não bate com as Escrituras, isso não é o que Deus mandou falar, isso é de autoria de preletores que querem apenas arrancar seu dinheiro, verdade, seria muito, mas muito mesmo, desnecessário a pessoa subir para pregar o Evangelho e apenas dizer que Deus quer o seu coração, é o que está no seu coração, sendo que a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, dá voltas, dúvidas. Não, de jeito nenhum. Deus nunca faria isso, porque Ele deseja que você dê corpo, alma e espírito. Vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Olha, nós temos o livro de Tessalonicenses, né? Eu não tenho tempo, mas vamos lá rapidamente, ó. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz assim, ó, e o mesmo Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? O que isso quer dizer? Corpo, alma e espírito. Isso quer dizer que você, além de ir para a igreja, erguer suas mãos, chorar e cantar, você tem que lembrar que tem que haver uma vida de santificação. E vida de santificação não é só parar de fumar, não é só parar de beber, não é só parar de usar drogas. O seu corpo é o templo de Deus. É um corpo onde não pode ter adultério, não pode ter fornicação, não pode ter nenhum tipo de coisas erradas. Seu espírito não pode ter aquela velha natureza briguenta, barraqueira. Corpo, alma e espírito. Ele pregou santificação. E ele chegou a dizer mais, essa santificação,
Nós podemos ver que essa santificação é tão, mas tão importante, né, que John Wesley pregou, que na Bíblia diz assim, ó, olha aqui, versículo 14, dizendo assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que você está vendo Deus com a vida que não está santificada? Como que você quer ver anjos na sua casa com a vida não santificada? Como que você está dizendo Deus está comigo com uma vida santificada, sendo que a própria Bíblia diz que sem santificação ninguém vê Deus? Então, John Wesley novamente rasgou aquele sistema eclesiástico ortodoxo que já tinha se denominado. E começou uma nova era, e esse anjo veio proclamando, diz a Bíblia novamente, que ele proclamava com grande voz, sem medo, sem interesse, sem pretensão. Então veja, e ele clamava, falando da vinda do Senhor, e que ele tinha que se preparar para isso. Oh meu Deus! Você veja que ele estava dizendo: temei a cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, esse primeiro anjo, Martim Lutero, o segundo anjo, John Wesley, foram homens que combateram o sistema religioso da época para proclamar a verdade. Todo homem de Deus foi assim. Eu posso levar você para João Batista? Eu posso dar o exemplo de João Batista. João Batista, com 9 anos de idade, foi para o deserto. Ele não seguiu o sistema religioso de seu pai, um sacerdote. Ele foi para lá e nunca mais apareceu até que o Messias chegou. Com 30 anos, e pregou 6 meses apenas, preparando o caminho do Messias. E você veja, o que João Batista pregava contra os fariseus, saduceus e até políticos. Porque nós tínhamos um político na época chamado Herodes, que largou de sua mulher e foi atrás de outra mulher, que era parente sua e aquela coisa. E quando eles foram na igreja, se deram com João Batista, e João Batista, ele pregou a verdade. Bom, você diz: pastor, estamos num grande acontecimento. Sim, estamos. Espere até eu chegar no terceiro anjo para você ver. Então, o primeiro anjo, ele protestou contra as coisas erradas dentro do sistema religioso. O segundo anjo também protestou as coisas dentro do sistema religioso. O que você vai esperar do terceiro? O que você esperará do terceiro? Então, John Wesley era um homem que tinha sinais, maravilhas na vida daquele homem. Certa vez ele pregou, e pregou tão veemente, cheio do Espírito Santo, e naquela época não tinha amplificadores de som, não tinha microfones de fio, não tinha microfones para aumentar a sua voz, como temos hoje em toda a igreja neopentecostal, para falar com o povo e gritar. Não tinha. Mas ele pregava do seu púlpito, e pessoas que ficavam a distâncias grandes ouviu a voz de John Wesley, que Deus aumentava de um poder sobrenatural, e eles ouviam a sua voz. Aqueles homens começaram a sair, a parar de ir de boate, parar de ir à noitada, parar de sair em balada. Aquelas mulheres endireitaram as suas vidas, caíam no chão de joelhos, pedindo perdão a Deus, porque esse anjo proclamava a verdade, que era santificação. Não se podia apenas ficar na justificação, não se podia apenas ficar, o justo vive pela fé apenas. Deus vinha acrescentando, o justo vive pela fé, mas também temos que ter santificação. Amém? Graças a Deus. Bom, eu queria pôr uma brecha aqui para falar dos pentecostais, para falar da caída do Espírito Santo na América, lá na Rua Azusa.
mas não vai dar tempo. Outra hora eu explico para você que foi um movimento pentecostal, o despertar de falar em línguas, o despertar de sonhos, de grandes profecias naquela época, dado a um povo pobre, negro da Rua Azusa. E aquilo incendiou o país na época de 1900 e tantos anos. Mas, vamos para o terceiro e último anjo. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora chegamos aqui a um grande enclave aqui. Esse terceiro anjo está pregando algo superior à justificação. Ele entrou em assunto superior à santificação. Esse terceiro anjo, ele não estava só se baseando em línguas estranhas, só se baseando em profecias e algum reprepré dentro da igreja, ou algum sentimento de choro, de arrepio, não. Esse terceiro anjo estava falando de um assunto seríssimo, que é o assunto que eu quero encerrar com você nessa hoje. A marca da besta. A marca da besta. Eu quero dizer que esse terceiro anjo, ele propaga um evangelho fazendo com que as pessoas não só protestem contra o sistema religioso romano nicolaíta, jezabelita e balaanita, que são três ismos que talvez a próxima transmissão eu quero explicar para vocês: nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. E fundir isso com as 7 eras da igreja. Mas esse terceiro anjo, ele teve uma missão especial. E a igreja da mensagem é a única igreja que prega contra a imagem da besta. Eu não estou falando tonterias. A marca da besta é código de barras. Não, olha, você viu o sinal da besta? A marca da besta é um chipzinho do tamanho de um arroz que vai ser implantado na pele ou na testa. Isso é tonteria. A marca da besta é espiritual. A marca da besta, você não se pode ver. Isso é um entendimento. Isso é uma aceitação. Isso é uma coroação do que você vive. Agora eu digo para você, há uma promessa que nesses últimos tempos Deus nos enviaria este mensageiro para nos ensinar como escapar da marca da besta. É a única mensagem, é a única igreja, é o único lugar que se ensina para se escapar da marca da besta sem tonteria. Então eu quero explicar que Deus tem enviado um profeta nesta era. E essa coluna de fogo que está sobre a sua cabeça, um profeta enviado de Deus, e essa coluna de fogo que está em sua cabeça, essa fotografia está lá nos Estados Unidos, provada cientificamente que é sobrenatural. O sobrenatural se deixou se fotografar em 1950 na cidade de Houston. Então por isso que eu coloquei nessa noite para mostrar para você, nós não adoramos esse homem, nós adoramos o único Deus, Senhor Jesus Cristo, amém? Mas nós podemos ver que Deus usa homens, Jeremias, Isaías, João Batista, e muitos deles, né? E você diz, bem, mas o nome desse homem não está na Bíblia. Agora eu quero que você me responda, quando João Batista veio, o nome dele estava na Bíblia? A Bíblia nem estava escrita ainda a metade do Evangelho para cá. Mostra-me o nome de João Batista no Antigo Testamento. Tinha-se parábolas, tinha-se indicações, sinais. A voz que clama no deserto. Sim, né? Como Paulo tinha o servo dos gentios, mas o nome não tinha. Mas nós acreditamos que esse terceiro anjo, Deus tem enviado com uma mensagem para fazer você escapar da marca da besta. E o que é a marca da besta? Eu quero ler para você, nessa noite, a imagem da besta, né? Então veja, na mensagem
que farei de Jesus Cristo? Parágrafo 30. Veja só. Católicos e protestantes se tornarão amigas. Veja só, os protestantes nunca serão católicos. Porém, eles serão uma irmandade associada. Uma marca da besta. Imagem da besta. Então você veja, nós nunca vamos nos unir com a igreja romana. Não vai. Não vai. Tem muita gente preocupada ficando em casa, com medo de, não tem igreja, não tem igreja, será que é o fim do mundo? Não tem. Nós estamos em casa, irmãos. Vamos parar de fanatismo. Estamos em casa porque tem uma doença aí fora. Os demônios estão aí, esse mundo jaz no maligno, está cheio de germe, está cheio de doença aí. O governo está dizendo para ficar, para melhorar a saúde da gente. Mas uma hora vai vir a verdadeira razão de fechar as igrejas. Vai vir essa verdadeira razão. Quer ver? Vamos lá. Mensagem, ordem da igreja. Veja assim. Quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se ao concílio de igrejas, e muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui na porta, fechado. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente um desses dias fecharão essas igrejas, se é que não aceitamos a marca da besta. Dependemos de permanecer fiéis a Deus até que a morte nos liberte. E isso é o que intentamos fazer. Agora eu quero que você leia comigo em Apocalipse capítulo 13. Está falando de duas bestas. Eu quero ser rápido, né? Veja só. Apocalipse 13. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus 10 chifres diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Essa é uma besta que subiu do mar, né? Veja só. Agora vem no versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. 2 bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Olha só, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Faz grandes sinais, até que fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra. Se você não tem o Espírito Santo, você vai ser enganado pela besta, você vai ser enganado pelo diabo. Veja só. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Agora veja só, falamos de 2 bestas que sobem da terra e do mar. Agora essas 2 bestas criaram uma imagem. Sabe qual é essa imagem? A grande reunião de todas as igrejas, onde um vai mandar só. Imagina quem que vai ser o mandatário. Você já tem ideia? Quem vai mandar? O que é a imagem da besta? A imagem da besta nada mais é do que uma associação. Viu? Olha aqui. Uma associação de igrejas romanas e protestantes. Por isso que a mensagem é a única igreja que prega a não associação com o concílio. E se você não se associar com o concílio, ministro, você bispo geral, presidente geral, você vai ter um boicote. Você vai perder tudo que você tem, todo o dinheiro, toda a riqueza. Porque aqui Apocalipse está dizendo que aquele que não se associar à imagem da besta, não entrar nesse concílio, vai ter um boicote. Não vai comprar, nem vender. Tudo que tem vai ser perdido. Então a marca da besta não é um código de barras, a marca da besta não é um grãozinho de... A marca da besta é uma doutrina errada, é uma associação, é um ajuntamento, como aconteceu no ano de Nicéia, no ano de 325, quando Constantino juntou política e igreja. Está para acontecer de novo, como aconteceu na Torre de Babel,
daquele grande e poderoso homem está para acontecer de novo. O sistema, a dispensação gentílica está para acabar a qualquer momento. Amém? Agora eu vou te deixar uma prova clara de alguma coisa que deve acontecer antes que se forme esse grande concílio. Mensagem, Atos do Espírito Santo. Veja essa profecia, essa predição. Eu creio, num desses dias gloriosos, quando esta confederação unidas de igrejas se reunir, olha aí a imagem da besta, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali, de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Os reais, verdadeiros crentes da metodista, da batista, da presbiteriana, da pentecostal, da nazarena, da peregrina da santidade, seja qual for, se ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus, e aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. E os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado, eles irão diretamente para a confederação de igrejas. É tão enganoso. Vamos nos unir, é o ecumenismo, temos que nos unir. Nós não podemos enfrentar essa epidemia sozinhos, temos que nos unir, temos que orar junto com os católicos, orar junto com os protestantes, temos que ter esse ecumenismo. Olha a imagem da besta pré-anunciada. E qual é a igreja que prega e ensina contra isso? Só a igreja da mensagem, porque temos um profeta na qualidade de profeta. Amém? E digo de novo, não adoramos este homem. Foi um homem de Deus, mas em cima de sua cabeça existe a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel do Egito, que apareceu para Paulo, o anjo do pacto. E isso é uma revelação. É uma revelação. Olha aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, ou seja, a eleição, a predestinação, é o que fará você sair fora desse concílio. A semente eleita dentro do seu coração. Por isso que eu digo para você, você tem que acreditar na sua eleição, que é a eleição que vai fazer você ter revelação e não entrar nessa imagem da besta. E em Mateus capítulo 24 diz assim: seria tão parecido com a verdade, seriam tão parecidos com a verdade, tão bonzinhos, tão ecléticos, tão agnósticos, tão ortodoxos, que enganariam, se fosse possível, até os eleitos. Mas os eleitos não vão ser enganados, mas todo o resto vai. Todos os restos vão ser enganados pela marca da besta. Eu tenho que fazer aqui uma observação importante. Até os judeus serão enganados. Sabia disso? Os judeus vão fazer um pacto com a besta. Eles vão se unir a essa imagem da besta, porque a igreja noiva tenha sido arrebatada, não tem mais Espírito Santo na terra, não tem mais sacrifício. Agora o altar fumega, agora ele é juiz, ele passou de ser cordeiro, agora é leão, então ele é juiz agora, não existe mais salvação depois do arrebatamento. Agora os judeus vão fazer um pacto, por quê? Porque a condição financeira do mundo está em duas nações. Você vai perceber. Existem nações aí importantes, nações grandes, que estão vivendo só de fachada. Há mais de 30, 50 anos, só estão vivendo de fachada, estão cheios de dívidas.
Mas existe a nação que a imagem da besta vai proclamar que ela tem o ouro praticamente de todo o mundo na mão. É a única pessoa que pode viajar para cima e para baixo e andar com ouro dentro do avião, do navio, onde for, sem nenhum presidente, sem nenhuma nação lhe estorvar. Você sabe de quem que eu estou falando? Senta em cima de tronos de diamantes. Sim, a Bíblia diz que ele está sentado no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. E ele vai proclamar uma falsa paz, ele vai proclamar uma falsa salvação, uma falsa união, um concílio mundial de igrejas, onde todos têm que falar a mesma língua, vai começar a querer orar junto, a mesma doutrina, o amor, usando supostamente palavras que Jesus disse, onde... Ó Senhor, nós somos um com o Senhor, temos que ser um, mas isso é totalmente interpretação e nicolaísmo. Deus não quer que você se una a esse concílio mundial de igrejas. Deus disse, foge desse concílio, e o terceiro anjo é o único que bate contra isso. Martim Lutero bateu contra doutrinas. Wesley falou sobre a fornicação. Agora esse terceiro anjo, ele vem falar para você fugir da marca da besta, fugir do selo do anticristo, fugir do anticristo, do falso profeta e da besta. E a besta nada mais é do que um grande poder. Então veja, besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, a imagem da besta, o número da besta. Oh, é tanta coisa. É tanta coisa para explicar, mas vai chegar. Nossas igrejas vão ser fechadas por causa da palavra. O dia que nós não podemos mais pregar esse evangelho, que o dia que a nossa liberdade religiosa for proibida e temos que pregar apenas aquilo que o concílio nos mandar pregar, aí sim vai ser a hora de você expor essa preocupação. Então guarde isso aí, viu? Ainda tem um pouquinho de tempo para acontecer. Olha o que eu disse, olha o que o profeta disse, um papa da América do Norte, que é, o que é a América do Norte? A besta que sobe da terra, Roma que sobe do mar, a cidade ficada sobre 7 montanhas, aqui a besta que sobe da terra, ou aqui que fala como, é um cordeiro e fala como um dragão, Estados Unidos, o rei do sul, aí vem a Rússia, o rei do norte que vai estourar o romanismo. O comunismo não é a marca da besta. Muita gente tem medo do comunismo, mas o comunismo acabará se unindo para perseguir os crentes junto com o romanismo, e o comunismo destruirá essa velha prostituta babilônica. E você sabe que a prostituta tem filhas? Vou terminar. Apocalipse 17, 5. E na testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mãe. Por que essa Babilônia é mãe? Se ela é mãe, é porque ela tem filhas. Veja da onde que todas as igrejas denominacionais saíram. Veja o que essas igrejas denominacionais pregam. Veja os estatutos dela. São todos iguais à mãe. Pegue pelo batismo. Nunca houve alguém na Bíblia batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma católico e romano. A Bíblia só batizou em nome de Jesus Cristo. E agora faça-nos acreditar que existem 3 deuses, Santíssima Trindade. Isso nem na Bíblia, nem na capa da Bíblia está escrito Trindade. Nós cremos que Deus existe atribuições, atributos, e Deus foi Pai, Deus foi Filho, Deus é Espírito Santo, mas Deus é a rosa de Sarão, o lírio dos lares, Espírito dos milhares, a roda dentro da roda. Deus é tantas coisas, a pomba que desceu para batizar Jesus Cristo, nos forma de pomba, isso são atributos, mas não é nome. Ele mandou batizar no nome. Veja, começar pelo batismo, todas vão se unir, porque o próprio chefe sacerdote primaz romano diz que todos creem no mesmo batismo. E se quiserem voltar a ser católicos romanos, não precisam, porque o batismo em nome da Trindade é a mesma coisa. Olha, você não vai concordar comigo, mas eu não espero que você concorde. Mas um dia, essa luz, essa palavra, essa mensagem, vai atrás da semente eleita. E o último eleito tem que entrar, e a noiva será arrebatada. Aleluia! Tudo está se encaixando. Tudo está se encaixando.
Tudo entra conforme a palavra de Deus. Que grande tempo estamos vivendo. E realmente eu quero saber se haverá preocupação de fechar a igreja por causa da palavra. Haverá preocupação de ficar em casa por cumprir a palavra, por não ferir a palavra de Deus. Porque esta foi a razão que os nossos antepassados morreram nas arenas, comidos por leões, cortadas cabeças, queimados vivos, por causa da palavra. Não foi por causa de uma epidemia, não foi por causa de uma doença, de um germe, foi por causa da palavra, por causa de um sistema humano sendo estabelecido fora da palavra de Deus. Aonde que uma igreja é mais importante que a palavra de Deus? Nunca. E o que é ensinado? Que a doutrina da igreja, mas minha doutrina da igreja é, não, a minha igreja diz isso, não, a minha igreja diz isso. Que confusão! A sua igreja tem que pregar a palavra, a Bíblia, e ensinar isso para o povo, porque se você não estiver, você pegará a marca da besta. Aí tem aqueles que ficam em cima da arquibancada, eles querem ver quem que vai ganhar para passar para o lado do time. Não adianta. A Bíblia diz, se você não tiver o selo de Deus, você vai ter a marca da besta, não tem como escapar. Não tem como. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Então que você se livre desse concílio mundial de igreja. Você se livre dessa associação protestante e católicos romanos. Se livre desse ecumenismo, que é a imagem da besta. E nós não vamos receber as pragas desse livro. Caiu Babilônia. Num dia será destruída. Num dia será explodida pelo comunismo. Como Nabucodonosor foi um servo para destruir as coisas, assim Deus vai usar também o comunismo. Deus te guarde. Deus te proteja. A hora está passando. O tempo tem chegado. De que lado você vai ficar? Não existe meio termo. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem a marca da besta. Não tem como escapar. Não estou colocando medo de você. Só estou pregando a verdade para você. Shalom. Shalom. Baruch rabá b'sen Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus te dê força. Deus te dê graça. Amém. Graças a Deus. Vamos ver aqui quem estava conectado conosco. Agora nós temos outro meio de ver aqui, né? Oh Deus, está travando tudo aqui. Glória a Deus. Irmão Davi Souza, irmã Doura Alexandre, irmão Vitor Henrique, irmã Letícia, Ana Pereira, Mateus Almeida, Débora Matos, Selma Matos, Paulinho, Mariana Cristina, Tiago Oliveira, Rosiane França, Isabel Cristina, Miriam Freitas, Valéria Patrícia, Juliane Gabriele, Jefferson Oliveira, Rosivaldo Ferraz, Wallace Thiago, Claudeci Souza, Wirlane Salles, José Raimundo, Messias Ferreira, Thelma e toda a família, Daniela, irmão Martins, irmão Reginaldo, irmão Dimas Soares, Lucas e Sharon, Marli Soares, Tiago e Ana Luísa, Carlos Suriel Salinas, Renato da Silva, Paulo Henrique, Tiago Silva, Sara Almeida, irmão William Brana, Rosiane Bezerra, Geraldo Bento, Elaine Batista Venâncio, Gessé Marcos, Romilda Paixão, Simone Vieira Silva, João Paulo, Luciana Alves, Miriam Florencio, Jonas Almeida, Luciana Maria, Marlete Garra Figueiredo, Paulo Andrade, André Mendes, Alex Júnior, Levi Lima, Leonice Moreira, Joyce e Ricardo, Vilanir Gabriel, Ana Lúcia Adão, Larissa e Neide, Ana Paula Laborão, Denise Aquino, Jonatas Jordão, Esther Flávia, Divinópolis, Deus abençoe,
Amanda Rodrigo Moura, Marcos Soares Pereira, Júlia Rayane, Lucas Souza, Silvana Henrique, Gilberto, Maria Moraes. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, que vocês possam receber o selo de Deus e não a marca da besta. Fique longe do ecumenismo, fique longe do concílio. Estamos logo voltando para casa. Shalom! Ao vivo em Suzano, São Paulo, Bethesda Tabernáculo. Deus os abençoe. Brasil! Shalom!